Estamos aí, né, para mais um culto de mulheres, igual eu falei, exercendo a fé. E essa série de mensagens é algo que fala muito comigo. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que o pastor também no domingo, e eu já falei, eu não sabia, ele também está trabalhando a fé. Vocês verem que é algo que o Espírito Santo quer para a nossa igreja, nos nossos dias. Porque quem tem fé, quem exerce a fé, tem tudo. Pode vir as dificuldades, as circunstâncias, mas a gente vai rompendo. A gente vai conquistando a cada dia. E, para quem está aqui, né, não sabe, culto de mulheres, normalmente vem as mulheres pregar, mas essa série nós abrimos para os homens abençoados aqui da nossa igreja trazerem uma palavra para nós também. Então, nessa noite, quem vai trazer a palavra é o evangelista Leonardo. Glória a Deus. Ele é bênção, sei que essa noite não será diferente. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida dele. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que teu Espírito Santo gerou, que ele venha passar aqui nesta noite com sabedoria, com unção do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele mais uma vez venha ser boca do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Enquanto ele está aqui, Pai, falando, pregando, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de tudo que é dele, cuida do trabalho dele, da família dele, meu Deus, das coisas dele, ó Pai, no nome de Jesus. E nós abençoamos a vida dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Se essas palmas foram para mim, eu estou satisfeito. Mas se for para Jesus, chegou nem um pouquinho do que ele merece. Então vamos celebrar ao Senhor aí com suas palmas. Em nome de Jesus, celebra ele porque ele é digno. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Somente ele é digno de todo louvor. Amém? É com muita satisfação, com muita alegria, com muita honra, eu me faço presente aqui nessa noite, em meio a essa igreja linda, composta por mulheres aí, a noite culto das mulheres, né? É um privilégio maravilhoso estar aqui e com muita responsabilidade, tremor e temor, é que me encontro aqui nessa noite. Quero agradecer de antemão ao Senhor pela oportunidade, agradecer à pastora Valéria, agradecer ao pastor Vanderlei Campos também, que está presente, e agradecer à igreja por confiar em mim essa rica e maravilhosa responsabilidade que é trazer a genuína palavra do Senhor aos nossos corações. Primeiramente ao meu, porque eu tenho certeza plena disso tudo. Tudo que ele fará aqui essa noite, ele já fez em mim para trazer para vocês. E se eu estou aqui, se eu fui escolhido para essa noite para trazer a palavra, é porque necessita ser trabalhado em mim também o exercício da fé. Eu quero contar com você nessa noite para me ajudar a fazer povoar o céu cada dia mais de fé. Amém? Abra sua Bíblia. Já foi orado aqui, né? Não quero agradecer ao Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, um dos livros sinópticos aí, 17, capítulo 17, versículo 20. Exercer a fé, irmãos, não é fácil, mas é uma chave para a salvação. Se fosse fácil, todos nós seríamos salvos. Mas exercer a fé é a chave principal que abre a porta da salvação. Amém? Você que encontrou, diz amém. Você que não encontrou, escola bíblica dominical, aos domingos, às 9 horas. Só para descontrair, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Só até aqui por enquanto? Então, falar de fé, irmãos, não é difícil. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é composta por várias situações que nos remetem ao desenvolvimento da fé. Mas a Bíblia não se refere a essa fé natural, porque tem vários tipos de fé.
sabemos que tem a fé natural também. A fé natural, eu quero dizer, por exemplo, eu saio de casa hoje, vou para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir ao trabalho, eu tenho fé que o ônibus vai passar naquele horário. Eu vi ali pela internet ali, olho o horário do ônibus, eu tenho fé que eu vou chegar no ponto de ônibus, vou aguardar o ônibus, ele vai passar no horário, eu vou trabalhar. Isso é um tipo de fé, classificado como fé natural. Eu tenho fé que se eu tomar esse copo de água aqui, eu vou saciar a minha sede, uma fé natural. Qualquer um de nós, incrédulos, cristãos, já nascemos com esse tipo de fé natural. Isso faz parte do nosso DNA. Já nascemos com essa fé natural. Jesus disse que a fé pode começar pequena, conforme acabamos de ler aqui em Mateus 17, 20. Como uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Todos nós aqui já conhecemos a mostarda, amém? A mostarda, o grão dela é pequenininho. Ou seja, o Senhor está nos remetendo que a nossa fé começa pequena. Mais à frente, se você examinar a palavra do Senhor, você vai perceber que o Senhor nos entregou a mesma medida de fé para todos. Aí eu pergunto, por quê? Uns têm mais fé, outros têm menos fé. Não precisa responder para mim essa pergunta. A questão não é ter mais fé, porque a fé que você recebeu é igual à minha. A questão é o que você fez com a fé que você recebeu. Se eu entregar um martelo para um profissional da marcenaria, ele vai saber o que fazer com o martelo. Ele vai fazer um bom uso do martelo. O resultado do trabalho dele será mais eficaz do que daquele que eu entregar o martelo que não tem experiência. Se eu entregar um martelo para uma criança, ele pode causar um acidente. O que difere o exercício da fé, minha e sua, é o nível que estamos com ela. O que fazemos com a fé que recebemos, sendo que recebemos a mesma medida. Tem gente que tem fé e tem muito resultado na vida. Tem gente que tem fé e não tem resultado nenhum na vida. Como pode isso acontecer? O exercício da fé nos remete a esses resultados. Isso porque a fé tem níveis. Estudando a palavra, eu consegui chegar. Tem vários níveis, eu consegui escolher 3. 3 níveis. Quando nos fez necessário conhecer a palavra do Senhor, quando estávamos no mundo, e Deus nos deu a oportunidade de conhecer alguém que falou de Jesus para nós, nós estávamos ainda lá naquela fé natural, naquela fé que vem junto com o ser humano no seu DNA. Aquela fé que já vem junto com o seu nascimento. É natural, todos nós temos. Cristãos, ateus, incrédulos, servos das trevas, qualquer um tem essa fé natural no seu DNA. E aí o Senhor colocou em nosso caminho, nossa caminhada, alguém que falasse de Jesus para nós. E nos trouxe até a igreja. Primeiro nível da fé. Dependente. Nós dependemos naturalmente de alguém para nos ensinar, para nos mostrar, para nos trazer para o caminho, que é a casa de Deus. Esse primeiro nível nos faz acompanhantes da fé. A pessoa que trouxe a palavra do Senhor para nossas vidas, conhecedora da palavra, falou de Jesus para mim e para você, e a gente veio. Aí eu vim 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Chega um belo dia, nossa, Leonardo, você está aqui, que bom você estar aqui. Ah, meu primo me chamou. Estou só exemplificando, viu, irmãos? Não aconteceu comigo não, é só um exemplo. Para que a gente entenda. Ah, meu primo me chamou, que bom que você veio no outro culto. Aí veio um pregador de fora, veio um pregador lá dos Estados Unidos. Ah, eu vou naquele culto que o pregador vai estar lá. Aí aconteceu outro dia que um parente seu que já é fervoroso na fé, vamos comigo, você, para não ficar constrangido, não recusou e veio. Mal sabia você e eu que isso era apenas uma estratégia de Jesus para trazer você para a presença dele. Mas esse é o primeiro nível da fé.
E como o Senhor não faz nada incompleto, e tudo que o Senhor faz tem um propósito, e tudo que o Senhor faz, Ele termina. Ele começou assim comigo, com você. Aí nós viemos. Mas o primeiro nível da fé, estou querendo dizer que a gente vem, primeiramente, confiando na fé do outro ou da outra, já que é um culto das mulheres. Então viemos e vemos. E aí a gente começa a frequentar com mais assiduidade os cultos. Só que, infelizmente, irmãos, a grande maioria de nós estamos e permanecemos no primeiro nível de fé. Esse nível de fé pelo qual você não se dispõe a estar na presença dele sem que alguém te ajude. Infelizmente, é uma dependência. Devemos ser dependentes de Deus. Devemos ser dependentes da palavra. Devemos ser dependentes de Jesus. A nossa nação foi descoberta através de uma frase: independência ou morte? O mundo nos ensina: você tem que ser independente ou você morre. Eu sou ensinado a que eu tenho que ser independente para cuidar da minha família, para ganhar dinheiro, para satisfazer, para alimentar a minha família, pagar as minhas dívidas, minhas contas, saciar a minha sede, a minha fome. Eu tenho que ser independente, porque eu, como sacerdote do meu lado, tenho que ser. O mundo me ensina isso também. Mas o reino nos ensina que dependência de Deus evita a morte. Eu tenho que ser dependente do Senhor, senão eu morro. E não estou dizendo aqui da primeira morte, a morte natural, física, assim conforme a fé natural que a gente recebe. Estou falando da segunda morte, que é a morte espiritual. E o Senhor nos ensina a sermos dependentes dele para que a morte espiritual não nos alcance. Esse primeiro nível de fé é muito perigoso permanecer nele, porque você conhece a Jesus superficialmente. É com os olhos dos outros, é com a fé dos outros, é com a leitura e o conhecimento bíblico dos outros. Ou seja, a sua intimidade é terceirizada. Você não pode terceirizar a sua intimidade com Deus. E o Senhor aceita que nós estejamos iniciando a caminhada, ou seja, o primeiro nível de fé, é aceitável que estejamos nessa condição. Mas não é a vontade do Senhor que permanecemos nesse nível de fé. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o primeiro nível de fé não satisfaz a vontade de Deus. O primeiro nível de fé que alcançamos se dá quando aceitamos um convite e permanecemos nele. Para chegarmos ao segundo nível de fé, é necessário que estejamos mais frequentes na casa de Deus. Mas aí, você vem, um belo dia, frequentante de cultos, na sua casa você não abre a Bíblia, na rua, no seu trabalho, você tem constrangimento, às vezes, de responder que você é cristão, mas você está assiduamente, todas as quintas, todos os domingos, todas as terças, todos os dias que tem culto na sua igreja, você está lá presente. Esse é o primeiro nível de fé. Só que, como eu disse logo atrás, o Senhor tem estratégia e o Senhor tem planos para mim e sua vida. Um belo dia você está no culto. De repente, o Senhor diz: hoje eu quero você. Hoje é o seu dia. Hoje eu vou mudar a sua vida. O seu nível de fé começa a mudar hoje. Aí entra a primeira parte de Deus, a primeira parte de Jesus em nossas vidas. Aí do seu lado, alguém é curado. Aí do seu lado, alguém conta um testemunho de forma milagrosa que você fala: Jesus, se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Aí você pula da cadeira: Jesus, esse é o Jesus que eu estou servindo, seguindo, conhecendo. Esse é o Jesus que eu fui convidado a conhecer. E ali naquele momento, o Senhor vira uma chavinha. E o seu nível de fé é transformado mais uma vez.
você passa a um nível acima. Nível esse pelo qual você passa a crer pelo que você vê. Ou seja, você já vem à igreja por sua própria vontade, você é frequente à casa de Deus, você recebe a palavra do Senhor, você é exposto ao louvor e cântico ao Senhor, você louva Ele, você adora Ele, e você agora passou a perceber que o que você leu, que você escutou, que você agora viu. E aí você passa a pensar diferente. Não é que eu estou no lugar certo? Não é que eu estou seguindo o caminho certo? O seu nível de fé muda. Contudo, porém, esse nível de fé também não pode ser o nosso último nível. Lá em Romanos 10, versículo 14, só para ilustrar, se você não quiser abrir a Bíblia aí, não tem problema, só para ilustrar. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como você chegaria ao Senhor se você não tivesse sido exposto à palavra, passando pelo primeiro nível de fé? Como você creria se o Senhor não tivesse disponibilizado alguém com conhecimento maior que o seu, com intimidade espiritual maior do que a sua, para disponibilizar para você uma oportunidade de conhecer o Senhor? Estou voltando ao primeiro nível para você entender bem o valor do segundo nível. Só que o primeiro nível de fé, ele não tem muitos benefícios. Quero que você entenda, assim como eu entendi, que ele tem um benefício só, que ele fez você sair do lugar. Antes, quando você tinha apenas a fé natural, que o seu DNA te presenteou, você ficava, se mantinha na sua zona de conforto ali na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu sofrimento, nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas frustrações, sem saída, com um buraco, com uma dor, com uma dúvida. Tudo isso girava em torno de nós quando não conhecíamos a palavra. E o Senhor, como ele disse aqui, como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor preparou alguém para pregar para mim e para você, para que nós pudéssemos acessar o primeiro nível de fé e assim iniciar a caminhada com o Senhor. A maioria das pessoas, como eu já disse, passaram por esse nível de fé. Infelizmente, a grande maioria das pessoas permanece nesse nível de fé. Quero exemplificar aqui o povo lá do Egito, que foi retirado do Egito, não é verdade? Perdão, o povo do Israel foi retirado do Egito por Moisés. Aquela multidão, pelo que me consta, se eu não me engano, o pastor Vanderlei me corrija se eu estiver falando heresia, mas aproximadamente 2 milhões de pessoas seguiam ali a Moisés na caminhada do Egito para Israel, para Canaã. E ali são milhões de pessoas seguindo apenas um homem. Apenas um homem, como eu. E nessa caminhada, um homem, 2 milhões de pessoas seguindo um homem, é muito fácil se dispersarem. É simples demais a dispersação. É muita gente. São muitas cabeças. São muitas famílias. São muitas vivências diferentes. São muitas situações diferentes vivenciadas ali por aquele povo. Muita fé diferente, muito nível de fé diferente entre aquele povo. Contudo, eu e você já conhecemos essa passagem, sabemos o que aconteceu. Só quero me ater aqui ao nível de fé, o primeiro nível de fé, que eles depositavam em Moisés, a dependência da fé que eles tinham. Se Moisés não os guiassem, eles permaneciam ali no Egito. Se Moisés não apertasse um pouquinho ali a cobrança, a exigência deles, para a mudança de nível de fé deles, eles permaneciam escravizados. Então eu quero trazer ao seu conhecimento aqui um alerta do primeiro nível. Quem permanece no primeiro nível de fé, infelizmente a grande maioria, não resiste ao processo.
Porque para você mudar de nível de fé, tem um processo. Tudo em nossa vida exige um processo. E eu aprendi uma frase que ficou marcada no meu coração, e que eu levo e compartilho com vocês. Só alcança o sucesso quem resiste ao processo. Isso serve para tudo. Tudo. E essa frase foi dita no culto de... Amém. Eu ouvi duas mulheres só, gente. Ninguém viu, ninguém esteve nesse dia, não. E que dia, quem falou? E foi no culto de quem falou essa frase? Culto de... então tá bom. Hein? Glória a Deus. Foi uma série de mensagens maravilhosas. O Senhor tem trabalhado nessa igreja, nessa casa, muito fortemente. E o Senhor se faz presente aqui o tempo todo. É por isso que gera frutos. Amém? E aí, o Senhor, resistindo ao processo, alcançamos o segundo nível da fé. Porque se você foi resistente ali, perseverou, que a perseverança tem que fazer parte do dia a dia do cristão. Se fosse fácil, irmãos, não precisava de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. Não precisava. Se pudéssemos nascer e sermos salvos sem nenhum esforço, não seria necessário o Senhor dar o seu Filho para morrer por mim e por você. Então, o processo é árduo mesmo. Mas nós temos a garantia de que o processo passado com Jesus é a vitória que nos alcança. Nós temos a garantia que o Senhor nos dá, que o processo passado com a presença de Jesus em sua vida, você recebe e alcança aquilo que você procura, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Amém? Seguindo essa caminhada, o segundo nível de fé, o qual eu já disse aqui, atropelei um pouquinho, adiantei um pouquinho, né? O segundo nível de fé, onde você se encontra acreditando porque você viu. Assim como foi lá com Tomé. Acho que eu anotei aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, agora eu quero que você abra em nome de Jesus, que são 3 versículos. Lá no livro de João, capítulo 20, para exemplificar aqui, o Senhor exemplificando mais um nível de fé pelo qual eu e você já passamos ou vamos passar. Eu espero que você já tenha passado, amém? Espero que você já tenha passado por esse nível de fé. Espero que você almeje outro nível de fé. Espero que você almeje, assim como eu, ser salvo. Espero que você almeje, assim como eu, ser íntimo do Senhor espiritualmente, amém? Diz assim a palavra do Senhor, João 20, versículo 26, 27, 28 e 29. Diz assim: e 8 dias depois estavam, outra vez, os seus discípulos dentro. Repita comigo, os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. No meio. E disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu repeti aqui, eu disse para vocês repetirem, seus discípulos dentro. Os discípulos estavam dentro da casa. E a palavra de Deus nos revela, estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio deles. Jesus se apresentou. Vamos comigo. Estavam os discípulos dentro da casa, as portas estavam fechadas, e o Senhor Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, apresentou-se no meio deles. Por onde ele entrou? O Senhor se apresentou no meio deles, o Senhor Jesus. E disse-lhes, paz seja convosco. Imediatamente se referiu a Tomé. Tomé, põe aqui seu dedo. Aí o Tomé põe a mão na mão de Jesus.
E a palavra fala que o Senhor fala para ele colocar a mão do lado, para ele ver a outra ferida, né, aquela da lança. Para que Tomé pudesse crer que aquele era Jesus, e que ele tinha ressuscitado, que ele havia ressuscitado, e que ele estava ali presente no meio deles. Esta é a fé, era a fé de Tomé. Mas o Senhor nos diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Você viu? Tem vivo aí? Você viu? Você crê? Você crê? Glória a Deus. Então você está num nível de fé mais elevado. Amém? Então nós estamos num nível de fé mais elevado do que Tomé. Nós não precisamos tocar. Nós não precisamos ver. Nós não precisamos de nada disso aqui para crermos que o Senhor Jesus é vivo, nasceu, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você lá na glória, onde estaremos juntos com Ele, como igreja. Esse é mais um nível de fé. E é desejo do coração do Senhor que passamos por esse nível. Um amadurecimento de fé espiritual. O amadurecimento espiritual, irmão, só vem quando você se envolve com as coisas do Espírito. O amadurecimento espiritual, perdão pela gagueira, o amadurecimento espiritual, ele acontece quando você busca esse amadurecimento. Se eu quiser um fruto maduro, eu vou até uma árvore, pego lá e panho e como. Então eu vou ali no sacolão e compro no quilo. Agora, o amadurecimento espiritual, ele só vem com busca espiritual. O que é busca espiritual? Leitura da palavra, jejum. Quero abrir um parênteses, jejum. Algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, não tanto, fazia-se jejum com mais frequência entre nós irmãos para buscarmos outras coisas além de bênçãos naturais. Estou no parênteses ainda, quero... Infelizmente, irmãos, hoje a maior parte dos jejuns são para buscar algo para o bel prazer daquele que deseja. O jejum ao qual me refiro aqui da busca espiritual é um jejum que você se abstém de coisas que você tem dificuldade para se abster, em busca de um nível de fé diferente, em busca de uma intimidade com o Senhor, em busca de uma intimidade daquele que é dono da sua vida, daquele que te dá o fôlego de vida todos os dias, daquele que controla a nossa vida, o mundo, tudo o que nele há. Essa é a busca que devemos cometer a cada dia. Essa é a busca espiritual, a consulta da palavra, estudarmos a palavra, buscar, termos curiosidade, falar com Jesus, orarmos diariamente e jejuar, com o propósito de termos intimidade com o Senhor, com o propósito de mudarmos o nosso nível de fé, o nosso nível espiritual. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o genuíno jejum que nos aproxima do Senhor. E é vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que façamos para que sejamos salvos. Um benefício desse segundo nível de fé, onde Tomé se encontrava, onde podemos passar, é que você se convence, a partir daí, que você serve o Deus certo, que você está no lugar certo na igreja, e que porque você tem visto milagres, porque você tem visto irmãos alcançarem desejos, objetivos, é que você crê. Esse é o benefício. Agora, um alerta do segundo nível de fé é que quando você não vê, quando você não percebe, quando acontece isso? É quando eu e você temos um objetivo na vida, ou em algum momento da nossa vida a gente tem alguns desejos ou algumas necessidades, e começamos a buscar ao Senhor. Começamos a fazer jejum. Começamos a orar. E aí vem aquela inquietude. Eu tenho orado tanto,
tenho buscado tanto, tenho jejuado, tenho falado com Deus, mas em nada o Senhor tem me respondido. E aí bate aquele desespero, porque somos seres humanos, somos provenientes de fraqueza, e o Senhor nos diz que somos pecadores. Dentre nós não tem nenhum perfeito, tem? Se tiver, levanta a mão não, que Jesus pega você. Então, a gente fraqueja. Porque você não ouviu a voz do Senhor. Ou porque você já foi até em 4 ou 5 igrejas numa semana buscando a resposta que você quer ouvir e o Senhor não falou com você. Nesse momento, parece que o chão do deserto começa a trincar. Nesse momento, parece que o calçado diminui, os pés apertam. Nesse momento, o seu coração parece que incha e começa a bater no seu peito, a resvalar aqui na garganta. Isso acontece comigo, irmãos. Esse é o nível de desespero ao qual eu e você nos encontramos nesse deserto, que é o deserto da busca. E o Senhor fala: esse é um alerta do segundo nível de fé. Porque nesse momento onde você não vê, não ouve e não sente, onde o Senhor está trabalhando, mas você ainda não tem a convicção ainda. O seu nível é o segundo. Você ainda não tem a convicção de que Ele está trabalhando. Aí você começa a fraquejar. Esse é um alerta do segundo nível de fé. Não se detenha no segundo nível de fé também, que não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você passe pelo segundo nível de fé, assim como no deserto, que não é morada. O deserto ele só existe para ser escola para mim e para você. O deserto ele só existe para forjar o meu caráter e o seu, para alcançarmos o caráter de Cristo. E assim estaremos preparados e prontos para servirmos ao Senhor como Ele quer. Como? A vontade dEle é? Ei, maravilha! O culto das mulheres é maravilhoso. Todo mundo que come Bíblia, ei, maravilhoso! Bom demais! Isso aí. Então o que acontece? Esse nível de fé, o Senhor agrada que nós passemos por ele. Então não esqueçam desse alerta, porque esse momento a sua fé é enfraquecida. Mas quando você resiste a esse processo árduo, aí você alcança o nível de fé que é desejo do coração do Senhor. Qual é o nível de fé? O nível de fé que eu chamo de nível de fé sobrenatural. O nível de fé sobrenatural que você não depende de circunstâncias, você não depende de visão, você não depende de audição, você não depende de sentimento, você não depende de arrepio de pelos, você não depende de reteté, você não depende de pastor, você não depende de igreja, você não depende de placa, não depende de nada, você crê que o Senhor é o Senhor da sua vida. Você crê que você está no lugar certo porque Ele é o Senhor, o único Salvador, Criador dos céus e da terra. Você crê que você busca Ele porque Ele é Deus, não é porque Ele vai te dar, não. É porque Ele é soberano, é porque Ele é o nosso Criador, é porque Ele tem o controle de tudo, de todos, é porque Ele pode te abençoar, é porque Ele tem as bênçãos nas mãos, é porque Ele tem a saúde nas mãos, é porque Ele tem a vida nas mãos dEle, o controle é dEle. Você tem essa convicção. Quando você alcança essa convicção, você alcança esse nível de fé, aí você está alcançando a fé sobrenatural, onde o Senhor quer que eu e você estejamos e permanecemos. Glória a Deus. Esse é o terceiro nível de fé. A palavra do Senhor, como eu disse no início, tem vários exemplos de fé. Quero aqui, o tempo ali está corrido, mas eu quero aqui exemplificar mais um pedacinho dessa maravilhosa palavra do Senhor, esse manual da salvação, que eu costumo dizer, daquela passagem do centurião. Estudando essa palavra, até envolvi o Felipe lá no estudo, porque é bom ver, irmãos, fazendo menção e prática do que a gente tem aprendido, porque ensina teu filho no caminho que ele deve andar.
é muito mais gratificante do que você mostrar o caminho, ensinar o caminho. Ensinar no caminho é participar. Enquanto eu estudava a palavra, eu convidei o Felipe lá, ele é muito interessado, enfim. E aí a gente foi buscar algumas coisas sobre o centurião. Então eu quero trazer aqui para honrá-lo também, para que ele se incentive. Então, centurião, irmãos, aquela passagem do centurião, abre aí sua Bíblia aí, Mateus 8, prometo que eu serei breve. Glória a Deus. Mateus 8, capítulo 8, versículo do 5 ao 10. Vou ser breve aqui, não vou te esperar porque o tempo não está me esperando, não. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordeno a meu servo, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Lá no início, o Senhor Jesus nos disse que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda, mas que é desejo dele que ela não se permaneça desse tamanho. Nesta passagem, do centurião, Jesus fala que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. O centurião, irmãos, sendo bem breve, é um capitão de uma quantidade de soldados. Uma centúria. Uma centúria é composta por 80 a 100 soldados. Então, o capitão toma conta de 80 a 100 soldados. E são qualquer soldados? Não. São soldados de elite. Aqueles que dão a vida pelo rei. Não é qualquer um, não. Então, ele cuida desse pessoal. Ou seja, é um homem de respeito. Um centurião, um homem de posição militar importante. Não é verdade? Esse centurião encontra com Jesus, tendo toda essa autoridade, toda essa importância no exército, e reconhece a autoridade de Jesus sobre a autoridade dele. E mesmo Jesus se dispondo a ir à casa dele, ele recusa, sendo humilde. Irmãos, olha a posição desse homem. O homem, ele cuidava de 80 a 100 soldados de elite, os legionários ali, respeitado e temido por eles. E o Senhor Jesus se dispõe na casa dele e fala: eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Basta que o Senhor fale uma palavra e meu servo será curado. Parêntese. Ele se sujeitou, se humilhou, reconheceu a autoridade de Jesus por um servo. Eu faria isso, você faria isso por um amigo, por um parente, por um irmão, por uma pessoa mais íntima. Ele fez isso por um servo, um centurião. Então, o cenário é totalmente desfavorável para o exercício da fé a qual ele exerceu. O Senhor Jesus juntou tudo isso, somando e classificou: a sua fé é maior do que aqueles que eu acabei de vir. Ele está se referindo a Israel. O centurião era romano, ou seja, ele é gentio. E o Senhor estava vindo de Israel. Israel somos nós, os cristãos. No meio dos cristãos, Jesus quis dizer o quê? Estou vindo do meio dos cristãos. E nem no meio deles eu achei fé tamanha igual a sua. Para mim é uma vergonha. Porque a fé que ele exerceu, ela tinha que ser proveniente do povo de Israel, que conhece Jesus, andou com Jesus, estava com Jesus, sentiu Jesus, viu Jesus, recebeu milagres de Jesus, vivenciou situações. Mas aquele centurião exerceu naquele momento uma fé maior do que todos de Israel. E quem disse isso foi Jesus.
Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor requer de nós essa noite, se você tiver entendido, espero que sim, espero que você tenha recebido um nível de fé mais alto. Mas para você chegar no nível de fé mais alto, você vai ter que mergulhar mais fundo. Porque com Deus é assim. É para enganar aquilo que você acha que sabe, para chegar naquilo que o Senhor sabe. Amém? Quero já de antemão pedir perdão aqui à mídia, porque eu fiz um pedido para ela ali em cima da hora, mas em respeito e obediência ao Espírito Santo de Deus, que tocou em mim no segundo louvor dessa noite, quero pedir para ela colocar um louvor. E eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus e receba do Senhor nessa noite. Receba dele tudo aquilo que ele tem para te entregar nessa noite. Todo o presente que o Senhor tem para entregar para você será entregue nessa noite. E o presente que ele tem para a nossa vida nessa noite é a mudança do nível de fé. Que você possa exercer a fé genuína, que você possa alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Reflita sobre esse hino, reflita sobre esse louvor, eleve o seu pensamento nesse momento, fale com o Senhor. Venha requerer dele nessa noite a mudança de nível de fé que você precisa. Venha requerer do Senhor nessa noite a mudança espiritual que você almeja. Venha receber do Senhor nessa noite a mudança e o nível espiritual de fé que você precisa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me aqui em tudo, em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo, tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas
será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Celebre o Senhor com suas palmas em nome de Jesus. Você que recebeu dele nessa noite, em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Eu já agradeço a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.